Você falou aí nos comentários, ei, eu quero vir da mentira. É o seguinte, como é que você vai fazer para mentir bem e fazer outra pessoa acreditar na sua mentira? Vamos supor, homem e mulher traindo é totalmente diferente. Eu nunca traí, eu tenho 19 anos, pelo amor de Deus, eu tenho nem tempo para isso. Trabalho que nem um condenado. E também não tenho a ideia de trair, não quero, não vou, porque eu tenho princípios e valores. Mas vamos supor que estejamos em um exemplo onde uma mulher trai, um homem trai. Quem esconde bem a mentira? A mulher. O homem, quando está traindo, pelas histórias que me falaram, quando ele trai, a mulher descobre ou sabe, ou sente, ou vê, ou escuta, ou alguma coisa, diz pra ela, esse cara tá traindo. Por quê? Porque a mulher, ela percebe as mínimas coisas que o homem muda quando está traindo ou quando está mentindo. Já a mulher, quando ela faz isso, ela consegue esconder durante muito tempo, ou às vezes trair, o cara nem sabe. Por quê? Porque ela cria um contexto dentro da cabeça dela, ela cria uma mentira, ela cria uma história para você acreditar que ela não trai. E para ela acreditar que ela não trai. Vamos supor que ela está te traindo com um amigo teu. Você vai demorar muito mais tempo para descobrir. E se for descobrir, vai ser pelo amigo do que por ela. Porque ela continua exatamente do mesmo jeito. E se ela for dizer que for fazer as unhas, ela vai ter uma foto fazendo unhas. E se você for procurar saber, ei, tá fazendo unha aonde? Ela fala, não, eu tô aqui em Paula, por exemplo. Cadê? Manda foto. Ela vai mandar uma foto porque ela vai criar uma história, ela já vai ter um contexto para mandar a mentira para você. E aí, muitas das vezes, você não vai atrás, por exemplo, você não vai presencialmente no salão da Paula, porque ela já mostrou para você que ela tá lá. Entendeu? Então, você não toma o próximo passo para descobrir algo, porque alguém já te entrega uma barreira fake do que não é, do que é, na verdade, da história que ela tá criando para você. Mas como é que você vai mentir para alguém e você vai mentir melhor? Só tem uma opção. Você vai criar uma história na sua cabeça, você vai criar todas as possibilidades dentro da sua cabeça, você vai criar provas dentro da sua cabeça de que aquilo é verdade, e você vai passar a acreditar naquilo. Quando você começa a acreditar em uma mentira vale mais do que uma verdade, porque você acredita mais na mentira e você acredita que aquela mentira que você criou é verdade. Então, quando você for contar para alguém, vai ser muito mais fácil, porque você já tem a história, o contexto criado. Então, por exemplo, quando um homem sai com muitas mulheres e ele cria um padrão do que vai fazer com todas as mulheres. Então, vamos supor, ele vai levar no mesmo lugar, vai contar a mesma história, vai falar a mesma coisa, vai levar para o mesmo canto depois daquele lugar, vai alugar um carro, vai criar uma história, vai criar um contexto para aquela mulher acreditar e ela falar para ela mesma que compensa fazer o que aquele cara quer no final da noite. E ela vai fazer. Por quê? Porque o contexto, a história é tão linda que ela mesma acredita que ela tem que fazer aquilo. Por mais que ela tenha princípios e valores. Então, quando você entende isso, isso se torna muito perigoso. Porque isso é uma linha muito tênue entre você fazer o mal ou você fazer o bem. Mas quando você traz uma consciência tão forte para você, isso se torna até difícil você entender mais coisas e você às vezes não acreditar em outras. Como é que eu posso explicar isso? Por exemplo, você pode estar passando por uma situação e talvez você pode estar pensando que outras pessoas estão fazendo a mesma coisa que você faz com outras. Então você se torna mais difícil de acreditar em outras pessoas, você precisa de mais provas. Você precisa de ver no olhar sobre aquela pessoa e você precisa acreditar e buscar verdades além de outras, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com essa consciência, com essa habilidade que você vai tendo e que você vai treinando. Por isso que muita gente fala que venda é manipulação. Cara, não é que venda é manipulação. Vamos supor, eu vou vender um drone, E aí a pessoa não necessita de um drone. Ela não quer, ela não usa, isso não vai trazer dinheiro para ela. Racionalmente, não vai ser interessante ela ter um drone. Mas imagina, se eu trago uma linha totalmente diferente do motivo do porquê ela tem que ter um drone.
Vamos supor que ela não tenha nem namorado, nem nada, mas ela tem sonhos. E eu vou perguntar para aquela pessoa, qual é o teu sonho? Ela vai falar, meu sonho é viajar. Eu vou falar, imagina, velho, tu vai estar pagando uma coisa mensalmente, não vai nem tirar do teu bolso o dinheiro todinho, mas tu vai estar pagando uma coisa mensalmente, para tu ter imagens da tua viagem lá na frente. Imagina, tu no Rio de Janeiro com a imagem, não, nem sei se no Rio de Janeiro pode filmar de dono lá no Cristo Redentor. Mas imagina uma imagem tua lá no Rio de Janeiro, tu com teu próprio drone, tu com teu próprio drone, podendo gravar em qualquer lugar do mundo, fazendo tua imagem, fazendo e registrando o teu sonho. Aquela pessoa fala, caramba, mas ainda não é um motivo muito grande para eu ter um drone. E você vai fazer perguntas, porque vender é você entender, vender é você perguntar, você pergunta mais do que você responde. Você fala menos e você escuta mais. E aí você vai entender mais sobre aquela pessoa, sobre o passado dela, sobre as vontades dela que ela tem. E você vai começando a colocar o motivo do porquê ela tem que ter um drone. E aquela pessoa vai começar a acreditar que ela tem que ter um drone. Você está manipulando aquela pessoa? Teoricamente sim. Mas você só está trazendo uma consciência que no fundo aquela pessoa mesma vai tomar a decisão porque ela sabe que ela vai precisar. Porque você trouxe uma consciência, você criou uma história, você criou uma conexão com aquela pessoa, entendeu? É assim que você vai criar uma mentira dentro daquela pessoa, dentro daquela discussão, dentro de tudo que você quiser. Você pode criar uma mentira, só basta você acreditar na mentira. Mas você tem que saber usar isso também, enfim, você tem que usar isso para os bons meios, entendeu? E não só para se beneficiar, logicamente, porque se você, por exemplo, estiver vendendo um drone novo, compensa você vender um drone novo, por mais que você não precise no momento, mas não se for precise no futuro. Cara, quantos momentos você tem gravado de drone, você, sua mãe e seu pai numa viagem? Nenhum, pô. Então você vai estar trazendo a necessidade para aquela pessoa, você vai estar criando a necessidade para aquela pessoa. Mas se o drone tiver com defeito, eu posso manipular aquela pessoa? Posso. Como muitas pessoas vendem carros com defeitos. Não, pô, esse defeito aqui, ó, ele até fala o defeito, para você passar a acreditar mais nele. Então aquele cara vai falar, ó, esse carro aqui ele tem esse defeito, mas não se preocupe porque esse defeito não é um defeito grande, tal. E vai começar a criar uma mentira para você acreditar mais ainda nele. Porque ele revelou uma coisa que é verdade, criou uma mentira por trás e você vai passar a acreditar mais nele porque ele falou um defeito daquilo, mas que aquele defeito ele não influencia no desempenho, não influencia na beleza, não influencia dentro do que você quer usar o carro. Deu pra entender? E aí, se você quiser mais vídeos como esse, é só começar a se inscrever aqui no canal, que você vai entender muito mais sobre pessoas, sobre vida, sobre marketing, sobre tudo que eu tenho vontade de falar aqui no meu canal.